Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito boa tarde para você que acompanha o Gaúchinho.com, também o Sala 203. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio Kleber dos Santos Saldanha. E a gente vai conversar um pouquinho com o Kleber. Em seguida, logo após os nossos comerciais, em 2 minutinhos, a gente volta. Fique ligado. – 2025 apenas começou e nós, aqui da Uraunic Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. Estamos de volta e agora sim, nós vamos conversar com o Kleber Saldanha, ou Pai Kleber, como é conhecido, né, aqui na cidade de Serafina Correia. Primeiramente, Kleber, eu gostaria de te agradecer por estar aqui, conversando um pouquinho conosco nesta tarde, também dedicar um pouco do teu tempo para conversar, contar um pouquinho sobre a tua história. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Kleber. Kleber, primeiramente, seja bem-vindo ao Sala 203, muito boa tarde. Boa tarde, Thales. Boa tarde aos ouvintes, né? Telespectadores, isso, aqui, internautas que acompanham o Sala 203, aqui pelo Gaúchinho.com. Agradeço o convite, fiquei muito feliz. E acho que, como diz o ditado, Deus escreve certos por linhas tortas. Nós nos conhecemos há 4 anos e justamente no momento em que eu mais preciso falar, você me convida para vir aqui. Então, fico muito feliz com o convite e penso que isso é coisa divina, sim. Muito obrigado. Kleber, vamos falar um pouquinho sobre a tua história. Tu não é serafinense, né? Não. Tu veio para Serafina Correia. Vamos contar um pouquinho da tua história, um pouquinho, conhecermos um pouquinho mais da origem do Kleber. Perfeito. Eu cheguei em Serafina há 12 anos atrás, na verdade. E o Kleber, na verdade, a história do Kleber e do sacerdote
Kleber de Ogum, eles se misturam. Ela se mistura lá atrás. Eu nasci num berço totalmente evangélico. Minha mãe, minha avó, minha família por parte de mãe era 100% evangélica. Tinha um ou outro que estava se perdendo no caminho, se desviando, mas o foco era a Assembleia de Deus. Minha mãe teve alguns problemas quando eu nasci, e hoje nós conhecemos isso como depressão pós-parto. Mas na época lá ninguém sabia o que era. Então ela ficou meio fora da casinha, vamos dizer assim, meio abalada com a situação. E quando eu tinha 3 meses de vida, ela foi visitar uma tia dela, irmã do meu avô, que seria minha tia-avó. E essa tia dela, essa minha tia-avó, disse para ela: Nelly, deixa esse menino aqui, eu cuido dele. Precisa trabalhar, precisa ajeitar, organizar a tua vida de volta, né? E a mãe me deixou lá, nessa casa dessa tia. Eu tinha 3 meses. Essa casa dessa tia era um templo. Era uma casa de Umbanda. Então, dos 3 meses de vida em diante, eu pertenço a essa religião. Minha mãe voltou de novo para me visitar, para me pegar de volta, né? Eu já estava quase indo para o quartel já quando a mãe voltou, na verdade, né? Até riu que quando ela chegou lá, eu não sabia quem era. Mas são coisas da vida, sofrimento que ela teve, passou por coisas muito adversas até, que nem é bom lembrar, não gosto de lembrar muito disso, nem de falar sobre isso, mas ela literalmente penou quando eu nasci, né? A mãe não passou por um procedimento cirúrgico muito antes de eu nascer, e ela não tem um pulmão até hoje, né? Então ela foi tirada no pulmão, ela não tem aquele pulmão, e trabalhou até os 65 anos de vida, mesmo podendo ter se aposentado lá com seus 20 e poucos. Uma guerreira. Então ela passou por essa situação, e quando ela voltou lá, eu já estava quase indo para o quartel já. Então, eu não nasci dentro da religião, mas com 3 meses de vida eu fui embalado, carregado no colo e criado por essa senhora, se chama Alcina Nunes Saldanha, né, umbandista. E através dessa senhora eu conheci a Umbanda, conheci os segmentos da Umbanda, conheci toda a parte prática da minha religião, conheci também a Quimbanda, toda a parte prática da Quimbanda, né? E depois já tinha saído do quartel já quando eu ingressei no Batuque Gaúcho. E aí eu já tinha toda a minha parte formatada já como religioso, não como sacerdote. E aí quando eu ingressei no Batuque, ingressei na casa do Pai Paulo de Xangô. Pai Paulo de Xangô sentou os meus santos, deu todos os meus axés que a gente fala, nossas liberações, de faca, de búzio, para poder jogar, para poder iniciar outras pessoas. E dali minha vida foi, e hoje, no caso, é o que me legaliza ser um sacerdote hoje. A chegada em Serafina, Thales, eu tinha me separado, eu morava em Ijuí, e tinha me separado, um relacionamento que eu tinha. E voltei para Alegrete. Tinha casa aberta, tinha toda uma vida em Serafina, em Ijuí, mas não quis mais aquela vida para mim e me separei. Aí fui para Alegrete. Cheguei na Alegrete de volta, eu olhei para aquelas paredes, para aquela casa da mãe, disse, não, isso não é para mim. Na minha cabeça eu estava voltando para trás. Hoje eu entendo que não, eu só peguei impulso. E aí, um amigo, toda a vida, minha vida eu sou padeiro e confeiteiro. Minha profissão é padeiro e confeiteiro. Sou técnico de panificação e confeitaria. Dentro de uma padaria, eu cheguei ao topo da carreira, que é ser o técnico, aquele cara que ensina o padeiro a trabalhar. Estava em Alegrete e um amigo meu, Carlos, me ligou. Onde é que tu anda? Eu disse, estou assim. Meio tentando me remontar minha vida, né? Recomeçar minha vida. Como pessoa, não como sacerdote. E ele disse, cara, tem um pessoal que está precisando de um cara com o teu perfil. Eu disse, aonde? Eu louco para fugir dele, para recomeçar em qualquer lugar. Aí ele disse, Serafina Corrêa. Eu disse, o que eles precisam? Os caras têm 3 mercados lá e precisam de alguém para ir lá, comandar, montar a equipe, comandar a equipe e direcionar o trabalho deles.
Eu disse, onde é que fica isso? Pelo amor de Deus, nunca escutei falar de Serafina Corrêa, nem sabia que existia. Nem sabia que existia, na verdade. Ele disse, não, de Passo Fundo, é assim, assim, coisa e tal, tu quer, eu ligo para os caras, passo teu número e eles te ligam. Passou uns minutinhos, me ligou o gerente, que era o gerente na época do Mercado Vitória, aqui. O Caco, o nome dele. E aí me ligou, coisa e tal. Vem aqui, coisa e tal. No outro dia eu estava aqui em Serafina. Vim para ver o serviço. E aí, vim com a sacolinha eu sempre digo isso com orgulho até. Cheguei aqui com a sacolinha, quase que de mercado, dessas, com uma camiseta, um chinelo, uma bermuda, uma escova de dente. Para ver o serviço. Só para ver e voltar, né? Eu ainda falei, vou lá ver, se não gostar eu volto. Terça-feira, eu falei com eles de noite. Quarta-feira eu comecei a trabalhar e ali fiquei. Só voltei para pegar depois minhas roupas e a minha mãe, para trazer comigo para cá. E aqui estamos, em Serafina Corrêa. Cheguei aqui trabalhando da forma mais honesta possível. E eu sempre digo que eu nunca passei fome na vida, porque eu sempre trabalhei em padaria. Então, o pão estava garantido, né? O pão tu quietinho. Um pão quentinho, sempre quentinho. Como dizem, é uma piada de padeiro, né? Sempre quentinho. O primeiro que se alimenta somos nós. Assim que cheguei em Serafina. E aí tu veio para Serafina Corrêa, iniciou trabalhando aqui no mercado daqui. Trabalhei no Mercado Vitória pelo tempo que eu achei necessário, até eu me firmar aqui, né? E aí eu tinha a ideia de não abrir a casa aqui. Eu achava que a minha casa é religião, meu terreiro. Eu achava que a cidade era 100% católica. Eu cheguei aqui no meio de uma festa de Nossa Senhora do Rosário. Aquela praça fervendo, o povo por todo que é lado, a devoção católica em êxtase. Eu pensei, meu Deus do céu, não tem como, né? Aí eu comecei bem, vamos dizer assim, enrustido com a religião aqui. Trouxe meus búzios, minhas facas, né, chá de búzio, e comecei a jogar para um, jogar para outro, atender através de jogos de búzios, um e outro, mas meus santos não estavam aqui. Aí um amigo meu me disse, por que tu não traz seus santos para cá? Eu disse, mas como, né? A cidade não vai aceitar. Aí, um dia peguei e disse, vou trazer. Vamos trazer. E aí trouxe para cá. A casa fez 11 anos que a casa existe, né? E nesses 11 anos de Serafina Corrêa, nós nunca nos incomodamos, Thales, com polícia, com vizinho, com polícia na porta, por causa de perturbação do sossego, com nenhum ato de segregação, de intolerância religiosa, ou qualquer coisa contra a nossa religião, contra a minha casa, contra a minha pessoa, né? Nunca passei por isso aí, não. Nunca tive problema nem com a polícia, nem com a justiça, nem com o vizinho. E eu me orgulho disso. Mas eu sempre respeitei o outro. Nós tocamos sessões a cada 15 dias. Sessões públicas, com tambores. E nunca tocamos sessões, por exemplo, nunca tocamos tambor uma segunda, uma terça, uma sexta, ou no domingo à noite. Por quê? Essa cidade todo mundo trabalha. Todo mundo levanta cedo. É uma cidade trabalhadora. Não tem como eu tocar tambor de segunda a segunda e achar que eu não vou me incomodar. Então, eu sempre toquei tambor no sábado à noite, de tal hora a tal hora, e ali findou. Eu não preciso amanhecer tocando para mostrar que eu estou aqui. Só tenho que tocar, é um direito meu. Mas sempre respeitando o vizinho do lado, o vizinho da frente, sempre respeitando pessoas. Nesse tempo todo que eu estou em Serafina, nunca ninguém viu ou tem uma imagem do Kleber soltando uma pipoca na cidade. Por quê? Porque eu entendo que eu não posso, por mais que a minha religião diga e a Constituição permita que eu faça isso, eu não posso agredir o cidadão. Eu sou de um tempo, Thales, em que nós tínhamos educação moral e cívica no colégio. Então, eu aprendi lá na 6ª série que o meu direito acaba quando começa o do outro. O que mais tem é mato em Serafina. Então, a mesma pipoca que eu soltaria na frente de um banco, por exemplo, eu posso soltar tranquilamente no mato, direto na natureza, ela me responde do mesmo jeito. Então, eu sempre respeitei para ser respeitado. E me orgulho disso.
vamos falar um pouquinho como é que funciona a religião de vocês. Que isso eu acho que é bem pertinente nós falarmos. Sim. Porque existem também muitas pessoas que falam, não sei, talvez tu pode me responder de uma forma mais... porque existem até pessoas que falam que é uma religião do diabo. Do diabo. É uma religião... É ou não é? Vocês sacrificam animais, não sacrificam? Então, Como é que funciona a religião de vocês? Perfeito, boa pergunta. Antes, para responder essa pergunta, eu vou voltar um pouquinho na história aqui, para fazer entender o seguinte. Quando eu digo que eu sou um sacerdote, quando eu me apresento, me coloco como um sacerdote, dentro da nossa religião, nós temos que ter legalidade para exercer o sacerdócio. O que é legalidade? Eu não posso me autoproclamar um sacerdote. Eu tenho que passar por todas as etapas, que inclui anos e anos e anos de etapas para ser declarado um sacerdote. Então, quando um sacerdote a pessoa alcança esse posto, esse cargo dentro da religião, é porque ele tem testemunhas, tem história, tem trajetória e, acima de tudo, tem a legalidade para exercer aquilo que ele está fazendo. Nós não reconhecemos na nossa religião os sacerdotes autodidatas, ou seja, eu não posso, simplesmente porque uma voz na minha cabeça me disse: vai, abre tua casa, tu tem uma missão. Não, eu posso fazer isso? A Constituição me permite, mas eu não tenho legalidade junto aos meus pares. E o que nos dá respaldo é essa legalidade. A nossa religião tem o conceito do Ubuntu, onde juntos nós somos fortes, sozinho não sou nada. Então, é nesse juntar de forças, onde um dá legalidade ao outro, um reconhece o sacerdócio do outro, é nessa comunhão, nossa comunidade, nesse projeto de Egbé, de família, que nós somos reconhecidos. Então, quando um sacerdote diz, eu sou o pai de santo, ele tem reconhecimento de seus pais, daqueles que vieram antes, dos seus antepassados e dos seus ancestrais. Dito isso, nós não reconhecemos, então, o sacerdote autodidata, aquele que lê um livro, aquele que viu um filme, aquele que assistiu um podcast ou aquele que assistiu um vídeo lá no TikTok. Nós não reconhecemos ele. Ele é, no máximo, um dirigente que não tem propriedade, legalidade, conhecimento sobre o que está fazendo. O tempo de apronte para um sacerdote, se chegar a se aprontar, demora de 12 a 15 anos para uma pessoa ser reconhecida como sacerdote. Então, não existe sacerdócio do dia para a noite, assim como não existe o repórter do dia para a noite, não existe um advogado do dia para a noite, e que um advogado, qualquer um se acha advogado hoje em dia, mas assinar lá na frente do juiz, quem que pode? Aquele que estudou, aquele que fez todas as provas. Além de ter estudado 4, 5 anos da vida dele, ainda fez prova da OAB. Se não passou, não pode assinar. Quem não passou na OAB não pode assinar. Então, dentro da nossa religião também, qualquer um pode se declarar, mas ser reconhecido, não. Então, nessa questão do Exu, da religião, se a religião é do diabo e se a religião mata a galinha, esse é um dilema, é um problema que nós enfrentamos e nos sangra todos os dias. Nos sangra, nos arde, um açoite, um chicote que nos persegue e arde no lombo. Da onde vem esse conceito de que a religião afro-brasileira, a religião negra e as suas vertentes são do diabo? Thales, eu vou tentar resumir. Eu fiz uma palestra numa escola aqui da cidade, para turno e contraturno, e eu comecei a palestra perguntando para os alunos: qual a pior religião do mundo? Os alunos responderam uns responderam que era a islâmica, né, muçulmana, por causa dos ataques terroristas. Outros responderam que a pior religião do mundo era as africanas, a macumba, porque matavam as galinhas, os bichinhos.
Aí eu perguntei para eles qual o pior tipo de religioso do mundo. As respostas foram tudo meio desencontradas. Ninguém falou nada com nada, na verdade. Aí eu perguntei para eles o que eles sabiam, a terceira pergunta, antes de começar a palestra, o que eles sabiam sobre a história, a origem, a cultura do povo negro. Todos responderam. Os 5, 6 que eu perguntei ali. Eles foram escravos, chegaram aqui no navio negreiro, foram libertados pela princesa Isabel, por isso que existe o 13 de maio. Aí eu respondi para eles que as 3 respostas estavam erradas. A pior religião é aquela que você não conhece, critica e ataca. O pior religioso é aquele que, em vez de praticar a sua religião, criminaliza, ataca, de forma vil, criminosa até, a religião do outro, que ele desconhece por completo. E os negros? Não. Os negros não surgiram. A história do negro não surgiu em 1529, quando chegou o primeiro navio negreiro aqui. O primeiro navio negreiro estimado que chegou em 1529. A história do negro não começou em 1529. Então, a pior religião é aquela que você desconhece, mas ataca. Você acha um jeito de atacar. O pior religioso é aquele que deixa de praticar a sua religião para atacar a religião do outro. E a história do negro não começou em 1529. Dito isso, tudo que vem do negro ficou preso nesse 1529. Ficou preso naquele navio negreiro. Ficou preso naquele conceito de senzala, de escravidão, de grilhão, de tronco, de açoite e de chicote. Nunca ninguém teve uma empatia de olhar para o negro pelo olhar de quem está levando o chicote. Ah, coitadinho, mas ninguém olhou. Então, tudo que é do negro, isso é, infelizmente, geral, é criminalizado, é atacado, é desmerecido, infelizmente. E a religião não é diferente. Então, a religião afro, a qual nós dizemos religião afro-brasileira, ela se divide em várias vertentes. Praticadas, na grande maioria, aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu vou citar elas. A Umbanda, a Quimbanda e o Batuque afro-gaúcho. O Batuque é a religião herança. A maior herança cultural do estado do Rio Grande do Sul é o Batuque gaúcho. Ele foi formatado há mais ou menos 200 anos. A formatação do Batuque aconteceu. E o Batuque gaúcho, ele cultua divindades, sim, orixás, que são cultuados sobre a terra, em especial na pátria-mãe, na África, há mais de 12 mil anos. 12 mil anos. Quando você fala em África, é preciso entender que a África não é um país, uma vila, um bairro. A África é um continente. Se não me engano, são 54 países que compõem o continente africano. Então, essas culturas africanas, trazidas por esses escravizados, seres humanos sequestrados e escravizados para cá, essa cultura africana chegou aqui na cabeça e no coração dessas pessoas. Eles não trouxeram nada, trouxeram amor ao orixá, na cabeça e no coração. Por isso, Thales, que a nossa religião não tem uma Bíblia. O que era deles, eles foram sequestrados e deixaram lá. Por isso que a nossa religião é mal vista por aqueles que, muitas vezes, nos atacam, nos segregam. Então, o diabo católico, você perguntou se a nossa religião é do diabo, a Bíblia foi escrita quando, Thales? Sabe me dizer? A Igreja Católica foi fundada por Constantino em 300 e pouco depois de Cristo. Quando a Bíblia surgiu, 300 e poucos depois de Cristo. Através de uma série de concílios, o mais importante, o mais conhecido deles é o Concílio de Nicéia. O diabo católico, ele surgiu com Constantino, com a formatação da Bíblia, em 300 e pouco depois de Cristo.
Nós, das religiões afro-brasileiras, em especial do Batuque, da Umbanda e da Quimbanda, nós não reconhecemos esse ser chamado diabo, nós não cultuamos esse ser chamado diabo, nós não o invocamos, não manipulamos nada sobre esse ser chamado diabo, porque a nossa religião, ela não nasceu em 1529. Ela nasceu há 12 mil anos atrás, onde nem se sabia que alguém iria um dia criar o antagonista de Jesus, chamado diabo. Então, não, nós não somos do diabo, porque nós não reconhecemos o diabo como um ser. Nós reconhecemos o mal como um comportamento, como uma postura, como uma atitude, como uma psicopatia humana. Mas uma divindade chamada diabo, nós não reconhecemos. Uma divindade, diabo, o nome que for, nós não cultuamos. A nossa religião, o que nós cultuamos, nasceu, foi criado muito antes, milhares de anos antes de 1529. Nos tutelar a ser adoradores do diabo é dizer que a história do negro, tal qual os alunos falaram lá, surgiu em 1529, quando essas pessoas foram sequestradas, escravizadas, trazidas para cá, escravizadas, torturadas, assassinadas, do jeito que for, tudo que vamos pensar. E teve um assassinato cultural também ali que ninguém fala. Hoje, eu sou dos Santos, Kleber dos Santos Saldanha. Esse assassinato cultural, ninguém fala sobre ele. Mas ele também, além do assassinato teológico da nossa religião, esse cultural, que é quando esse homem e mulher negra, preta, escravizado, quando ele entrou naquele navio negreiro, antes dele adentrar no navio negreiro, ele foi batizado. E o nome africano, que seria a nossa herança africana, hoje, nós não temos. Foi apagado ali. Culpa de uma certa religião? Sim. Nós sabemos o porquê. Mas hoje, nós somos da Silva, dos Santos, Oliveira, Palmeiras, Carvalho, Silveira e tantos outros. Só que os nossos nomes, os nossos ancestrais africanos, nós não sabemos, porque isso nos foi tirado também. Então, os nomes já nos jogam para 1529. Nossos sobrenomes. Mas eles não são nossos sobrenomes. Foram impostos a nós. E a nossa religião tentam, a todo custo, nos tutelar, nos manter em 1529 para cá. Não, nós não somos adoradores de um ser que nós não reconhecemos. Nós reconhecemos, sim, Orixá, força viva da natureza. E como toda a natureza, ele tem seus infundáveis, incontáveis aspectos. Como é que funciona a religião de vocês? Só vou responder a primeira parte da se a gente mata galinha, que tu perguntou. Ah, desculpa. Isso, só para não perder a linha de raciocínio aqui. E se por me prolongar, tu me corta, tu me avisa. Você perguntou, a religião de vocês do diabo? Te expliquei que não, porque o nosso culto antecede a criação dele. Você perguntou se nós matamos galinhas. Não, nós não matamos galinha. Porque matar é o ato cruel de assassinar uma galinha, a pedrada, a paulada, do jeito que for. Nós abatemos. Nós sacralizamos. Através de um ritual religioso, aquela ave, aquele animal, seja ele cabrito, ovelha, porco ou galinha, ele é aquela carne, aquele animal, ele é sacralizado e, através desse ritual, ele se torna sagrado para alimentar a nossa comunidade, nossos povos. Lembra que eu falei nós somos um grande egbé, uma grande família? O Ubuntu, um fortalece o outro. Então, nós, através de um ritual religioso, sacralizamos, transformamos aquela carne daquele animal em sagrada para a nossa comunidade. E a diferença, Thales, está que nós sacralizamos apenas aquilo que a boca come. Ou seja, nós não
matamos gato, cachorro, criancinha, mulher grávida, tudo aquele do imaginário popular que Hollywood colocou na cabeça das pessoas. Nós apenas sacralizamos aquilo que a nossa boca come e na quantidade em que nós podemos comer. Ou seja, nós abatemos para alimentar a nossa comunidade e não para vender. E o mais estranho é que nós estamos em Serafina Correia, Thales. Há 2 quadras de uma unidade, de um frigorífico, que abate, por dia, 150 mil frangos. Uma média, por dia. Em um abate, Thales, religioso. Porque sim, existe, nós sabemos que existe um sacerdote da cultura islâmica que faz esse abate a 2 quadras de onde nós estamos agora. E não é um sacerdote, é um por turno. E ninguém se preocupa com esse ritual religioso, onde essas aves todas são mortas aqui, a 2 quadras aqui. Ninguém se preocupa com isso, ninguém dá bola para isso. Porque nós sabemos, Thales, eu e você, que toda e qualquer carne exportada para o mundo islâmico, ela tem que ser abatida dentro de um ritual da cultura islâmica, para essa carne poder ser exportada. Então, essas 150 mil aves que se abate dia, na média, aqui em Serafina Correia, elas não são o problema, mas as aves que nós, das religiões afro-brasileiras, abatemos para alimentar o nosso povo, aí é problema. Essas 150 mil aves não são problemas porque elas geram renda, movimentam o PIB, geram emprego, alavancam a cidade. Então, com elas, nós não vamos se importar. Esse ritual está certo. É um ritual religioso, mas está certo. Ele rende dinheiro, ele dá emprego, gera renda. Vamos se encarnar, então, na galinha dos pretos, dos batuqueiros, dos feiticeiros. Thales, nós não matamos, nós sacralizamos em ritual religioso apenas aquilo que a nossa boca come e na quantidade em que podemos consumir. Só que nós vocês não consomem. vendemos. Respondi a tua pergunta? Sim. Então, tu tinha feito outra pergunta. Exato. Depois. Eu tinha te perguntado como é que funciona a religião de vocês. Depende. Como eu te falei, tem 3 vertentes. Exato. Mas hoje são 3 vertentes da religião que vocês têm. Mas hoje tu está em uma das vertentes. Não, eu pertenço a 2, na verdade. 2? Eu comecei na Umbanda, como eu disse antes. Certo, né? Umbanda, ok. E dentro da Umbanda, o segmento da Umbanda é a Quimbanda. As 2 se mesclam. Em boas partes do entendimento, as 2 andam juntas. Como é que funciona cada uma, então? Mais ou menos, né? Bem por cima, genericamente Então, falando. vamos lá. Então. Umbanda. A Umbanda, ela cultua espíritos que já passaram pela Terra. Espíritos ancestrais, povos originários, vamos dizer assim. Então, é o índio, primitivo, o africano, primitivo, preto velho, o caboclo, o guerreiro. São espíritos que viveram em terra, passaram por N situações e, por escolha própria, escolheram o propósito e a missão de orientar espíritos vivos desencarnados. Encarnados, quer dizer. Então, o que eles são, a grosso modo falando? O nosso anjo da guarda, o nosso guia protetor, o nosso espírito amigo e protetor. Aquele espírito familiar, amigo e protetor que nos livra do perigo, nos aconselha, nos inspira ao bom pensamento, nos inspira a boas ações. A Umbanda, ao contrário do que dizem, o lema dela é paz, amor, verdade e justiça. O lema da Umbanda é fazer o bem sem olhar a quem. E é o lema adotado pela nossa religião. Então, Umbanda são espíritos que já viveram. E, por missão, por propósito ou por karma, optaram por seguir nos cuidando, enquanto nós, encarnados que somos. Quimbanda é um braço da Umbanda, nas vertentes que eu venho, tá bom? Tem outras variações, mas na vertente que eu venho. É um braço da Umbanda
onde espíritos também atuam, porém espíritos com mais apego às mazelas humanas. Enquanto que o espírito da Umbanda nos inspira bons pensamentos, o espírito da Quimbanda nos livra de situações que nós mesmos criamos. Atrapalhos, perigos, riscos, vícios, confusões que nós vamos atraindo para a nossa vida. A Quimbanda é a que sofre mais preconceito, na verdade. Porque na Quimbanda esses espíritos se apresentam não como caboclo, preto velho, índio. Eles se apresentam como Exu e Pombogira. Exu e Pombogira. São duas entidades. O Exu, o arquétipo masculino, Pombogira, o arquétipo feminino. E aí vem aquela distorção, que a Pombogira é prostituta e que o Exu é o diabo. Porque, Thales, essa religião, é preciso entender que ela era uma religião de seres humanos escravizados, que, como eu disse, eles não tinham nada, nem a própria liberdade, nem a própria vida pertencia a eles. A religião deles estava na cabeça e no coração. E o comércio da fé sempre foi algo que mobilizou e muitas vezes atrapalhou a nossa religião. Quando a religião começou a se popularizar, alguém viu que tinha um viés que poderia ganhar dinheiro comercializando para esses religiosos as imagens. Porque se a Igreja Católica tinha imagem, eles tinham que ter também. E alguém decidiu desenhar essas imagens de Exu e Pombogira e começou a desenhar homens vermelhos, com capa, com cartola, com pata disso, pata daquilo, rabo daquele outro, garfo para cá, garfo para lá. E começou a desenhar essas entidades femininas, as pombogiras, com sensualidade, com seio, com corpo à mostra, vulgarizando a figura feminina, como sempre foi vulgarizada na cultura, né? Algo que é cultural. A mulher negra tem que ter bundão, peitão, né? Então, vulgarizaram essas imagens para vender e assim se criou a ideia de que a pombogira é uma prostituta, porque a imagem mostra ela com os seios à mostra. Porém, Thales, as imagens, elas não representam a nossa fé. As imagens são muletas que esses seres humanos escravizados se apegaram para dar forma à fé deles. Tem uma história muito interessante até, que é sobre Nossa Senhora Aparecida, a Santa Preta, Santa Negra. Se você for pesquisar a história, vai descobrir que ela nunca foi preta. A imagem original não era preta. A imagem original foi encontrada no rio. Mergulha a madeira no rio e deixa mergulhada. Quanto tempo ela fica até ficar preta? Então, essas imagens nada mais são que muletas. Elas não representam as nossas entidades. Então, a Quimbanda é mais atacada por causa que o Exu é o diabo, por causa das vestes, da indumentária que o artista decidiu colocar ali, e as pombogiras são as prostitutas por causa da sensualidade que alguém, ao olhar para a mulher negra, decidiu que tinha que ser daquela forma. Então, são espíritos que nos ajudam nos nossos dilemas, onde nós provocamos nossos próprios problemas e nos ajudam a solucionar, a resolver. São espíritos que, por karma ou por função ou missão, assumem o compromisso de nos proteger, muitas vezes, de nós mesmos, dos nossos atos, dos nossos impulsos, nossos excessos. Então, o Exu não provoca o vício, o Exu não mata, o Exu não destrói, a pombogira não acaba um casamento. Por quê? Porque a função deles é justamente ao contrário. Salvar almas perdidas, orientar almas perdidas, não jogar almas fora. E o terceiro segmento que tem é o batuque. O batuque, ao contrário das outras duas, ele não cultua espíritos. Ele cultua forças vivas da natureza. O batuque do Rio Grande do Sul, o batuque afro-gaúcho, ele é dividido em nações, em famílias. E essas famílias todas cultuam antepassados divinizados da natureza, ou seja, a força da natureza, o raio, Xangô, o vento, Iansã, a água salgada, ou todas as águas, Iemanjá, a água doce da cachoeira, Inqueda, Oxum, e assim vão. Cada um orixá tem um elemento da natureza.
o fogo, a água, o ar, a terra. E eles são elementos vivos da natureza. Então, quando nós dizemos que nós vamos fazer aqui em Serafina a primeira festa de Ogum, nós não estamos falando, por exemplo, vamos fazer uma festa para o diabo. Nós estamos fazendo uma festa para uma divindade africana que é patrono da agricultura, patrono daqueles que defendem as casas, a população, soldados, né? A Brigada Militar, patrono do Estado do Rio Grande do Sul, através de um projeto de lei, e um orixá que representa a vitória, a resiliência, a luta, que todos nós temos que ter todo dia, ao levantar da cama, encher de coragem e enfrentar a vida, que não é fácil. Então, o batuque cultua orixás, divindades vivas da natureza, forças da natureza em movimento, umbanda e quimbanda, espíritos que já passaram pela Terra. Nessas variações é que a gente se divide. Na minha casa, em específico, eu cultuo a quimbanda e o batuque. Então, quando alguém me diz, o batuqueiro, eu fico orgulhoso, porque eu não tenho que esconder minha religião. O batuque afro-gaúcho é a maior herança dos escravizados da África para o Rio Grande do Sul. O batuque afro-gaúcho é patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio Grande do Sul. Já virou tese em várias faculdades. Existem vários livros lançados, filme lançado sobre essa cultura que é o batuque. Então, quem me chama de batuqueiro está me dando um elogio bem grande, porque se eu pratico o batuque do Rio Grande do Sul, eu sou batuqueiro, com orgulho. Isso. Acho que você perguntou outra coisa, como é que você torna, como é que você entra, né? Isso, como é que tu entra, como é que funciona a religião, quem a iniciação. Quer conhecer, quem, né, quer conhecer um pouquinho mais. Isso. E também podemos já aproveitar para deixar teus contatos, teu contato também, para se alguém quiser conhecer um pouquinho mais, te procurar, para saber como funciona, mais aprofundado, né? Que aqui a gente está fazendo bem uma pincelada rápida. Sim, sim. Mas para entrar para a religião, a pessoa quer entrar para a religião. Na minha casa, em específico, eu não pego ninguém de cara. A pessoa, muitas vezes, é fogo de palha. A pessoa vê um vídeo, uma coisa, acha interessante, a pessoa quer entrar. Que bonito. Não. Religião, ela exige compromisso, exige sacrifício, não de animal, mas a pessoa tem que se doar para aquela religião. Como eu disse, quem acha que vai entrar para a religião hoje e amanhã sair fazendo acontecendo, está errado. Porque não é assim que acontece. Então, se a pessoa tem curiosidade de entrar para a religião, ela é convidada a visitar nossas casas. Nossas casas não entram nenhuma situação que envolva droga, vício, nada dessas coisas entram. Nossa religião não permite. Nossa religião, ela condena três, na verdade. Primeiro é as drogas, segundo é o aborto, terceiro é o suicídio. Nós condenamos tudo isso aí. Então a pessoa é convidada para entrar. Aí é dito para ela, pode vir, vem com a roupa assim, sempre roupa clara. Né? Eu não entendo que religião do diabo é essa, que a gente só se veste de branco, né? Não entendo. Roupa clara, e a pessoa é orientada a ficar e assistir. E se ela disser depois, eu quero entrar, gostei. Não, volta e assiste, volta e assiste. Ela vai peregrinar, voltando e assistindo, para depois ela entrar ou não. Por quê? Porque nós não podemos permitir que pessoas curiosas, ou então que não vão estar preparadas para a batalha que é a religião, desculpa, Thales, entrem nas nossas casas e fiquem ali 1 dia, 2 dias, 3 meses, e aí daqui a pouco vê que não é nada daquilo que ela queria, e ela vai. Nós manipulamos forças vivas da natureza, como eu disse. E se eu manipular e aquela pessoa não cumprir, é uma inconsequência minha. Eu manipulei para uma pessoa energia que aquela pessoa não estava disposta. Então, entrar na nossa religião, na minha casa, não é fácil. Por quê? Porque eu vou te testar. Vou te matar pelo cansaço. Tu vai vir lá várias vezes, coisa e tal. E depois vamos ver se realmente você tem caminho para entrar para a religião ou não, que a religião ela é para todos, mas nem todos são para ela. Se você tem caminho, vai ser jogado, vai ser definido qual o teu orixá que te cuida, qual o orixá que cuida da cabeça, corpo e pé. Somos esse tripé.
cabeça, corpo e pé. Assim que nós somos vistos pelo orixá. A cabeça pensa, o corpo reage e o pé vai atrás. Isso. Aí é dito, jogado, através do jogo de búzios, você descobre e reconhece qual é o teus orixás, e aí você tem tudo a opção de fazer, entrar ou não. Ninguém é obrigado a nada. Nós não convertemos ninguém, nem obrigamos ninguém a entrar. É colocar todos os pós e os contras. Ó, pós. Isso, assim, assim, assim. Contra. Você não vai poder mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Tem vários não pode na minha religião. A pessoa que concordou, ela vai caminhar para a iniciação. E a iniciação, como eu disse antes, Thales, não é sinônimo de sacerdócio. Você pode ser um iniciado e jamais chegar ao sacerdócio. Uma coisa não está ligada à outra. Tem pessoas que têm caminho para o sacerdócio e tem pessoas que não têm caminho para o sacerdócio. E eu repito aqui, para deixar registrado, que o sacerdócio não é um posto a ser alcançado. Ele é um caminho que já nasce com a pessoa. A pessoa já nasce sacerdócio. Ele só vai se aprontando para se qualificar para exercer aquela função. E não reconhecemos o sacerdote, que é a pessoa que se diz sacerdote, não passou por todas as etapas. Então, iniciar a nossa religião, frequentá-la, fácil. Iniciar nela, depende da situação. Você vai ser exigido e cobrado, não estou falando de dinheiro, estou falando de etapas para cumprir. E depois é uma consequência, tá bom? Mas nossa religião, Thales, independente da pessoa ser iniciada ou não, nós aceitamos, abraçamos, acolhemos e não tentamos mudar as pessoas. Cada um é o que é. Eu sempre digo que um pé de laranja, tu pode botar adubo nele, pode podar, pode passar cal no tronco, fazer o que for. Ele sempre vai dar laranja. Ele não vai mudar. Assim é a nossa religião. Nós adubamos, cortamos as arestas, ajeitamos, mas não existe mudar uma pessoa. E eu acredito nisso. Kleber, para nós finalizarmos, nós já estamos, né? A Sim, conversa sim, tá muito boa, mas para nós finalizarmos, vocês estão programando um evento. Que evento é esse? Como funciona? Tem data? Como é que é? Então, vamos explicar um pouquinho desse evento. E por isso que eu disse para vocês no início dessa reportagem, dessa entrevista, na verdade, que nada é por acaso, sabe? Justamente 4 anos que nos conhecemos e justamente quando eu estou com essa celeuma nas mãos, você me chama. Não fui eu que pedi para participar, foi você que me ligou. E eu penso que isso é do orixá, é sagrado. Então vamos lá. Estamos preparando a primeira festa de São Jorge e Ogum aqui da nossa cidade. Preparamos 2.000 panfletos como esse, para distribuir pela cidade, onde está escrito quem é Ogum, quem é São Jorge e a oração de São Jorge nas costas. Vamos fazer um evento, Thales, não um evento religioso mecânico. O que é um evento religioso mecânico? É aqueles eventos que nós fizemos muitas vezes nas nossas casas. Vamos fazer um evento cultural, religioso cultural, com o objetivo, sim, de fomentar a cultura, o conhecimento, combater o preconceito e, acima de tudo, desfazer falas errôneas como essas. Não a que você perguntou, mas a que muitos repetem, que é a nossa religião do diabo. Nossa religião mata, maltrata, judia. Não, nossa religião acolhe e alimenta. Desculpa, Thales. Estou mal da garganta. Sem problema, fica tranquilo. Então, assim, essa festa, Thales, essa festa, nós pensamos nela como uma festa cultural. E estamos mobilizados, sim, para fazer ela. Encontramos alguns percalços pelo caminho que eu já esperava encontrar, e quando eu idealizei ela, eu já sabia que ia encontrar pela frente. Não esperava alguns, mas já esperava uns, né? Então, a festa é tutelada pela AFOBRAS, Federação das Religiões Afro-Brasileiras, da qual eu sou membro e delegado regional para toda a Serra Gaúcha. Ou seja, toda a Serra Gaúcha, eu
gostando das pessoas ou não, aceitando ou não, eu sou a autoridade máxima dentro dessa federação, que tem 52 anos de atividade, defendendo, sim, o bom nome da nossa religião, e defendendo a nossa religião de ataques e crimes. Nós somos vítimas todos os tempos. Então, a festa é tutelada pela FOBRAS, e a festa vai ocorrer no dia 26 de abril. Vamos levar essa imagem de São Jorge para a rua, vamos tocar nossos tambores, vamos sim demonstrar nossa fé, e é tudo baseado, Thales, no que diz a Constituição brasileira, a Carta Magna desse país, quando ela diz lá em seu artigo 5º, inciso 6º, que nós podemos professar a nossa fé, e quando ela diz lá em seu artigo 5º, parágrafo 16º, que nós podemos sim ocupar todos os espaços públicos, praças, alamedas e ruas, desde que de forma pacífica, para exercer nossa religião. Sofremos alguns ataques em relação a essa festa. Ataques criminosos, ataques baixos, ataques rasteiros, ataques sujos. Thales, eu me orgulho de tudo que eu faço na minha vida nas redes sociais. Eu faço no modo público. Faço um projeto junto ao Heranças Afro, onde falo, sim, da minha religião, orientando e instruindo pessoas sobre a minha religião e, principalmente, instruindo pessoas desinformadas ou com visão distorcida de que a minha religião não traz o amor de volta em 3 dias. Não. Isso, quem te promete isso, quer o teu dinheiro. A minha religião não mata todos os teus inimigos amanhã. Quem te promete isso não é religioso, ele só quer o teu dinheiro. A minha religião não amarra você, a pessoa amada, que tu nunca viu na tua frente. Não existe como, Thales, você dizer agora que quer casar com a Grazi Massafera e eu te dizer que sim, amanhã ela vai estar nos teus braços. Tu nunca viu a mulher na tua frente. Minha religião não promete. A minha religião não é Harry Potter. Minha religião não é Hollywood. A minha religião não é nada disso. Minha religião cultua ancestrais, divindades, forças da natureza, que nos ajudam nos dilemas da vida. Então, justamente para combater essas distorções, é que a gente quer a festa. Para falar para a Serafina Correia e para todos os amigos que vamos convidar e vão vir para cá, o que é a nossa religião. Para falar para aqueles que não nos conhecem quem nós somos. Não é uma festa para afrontar, Thales, para enfrentar essa ou aquela religião. Não. Tudo que eu faço no modo público. E nunca, Thales, alguém me foi lá e me disse hipócrita, feio. Não. Por quê? Porque tudo que eu falo, tudo que eu faço, eu falo defendendo a minha religião, muitas vezes até dos próprios que se dizem religiosos, se dizem nossos irmãos. Então, sim, tem algumas coisas ali que eu não me orgulho de ter feito, sim, mas é preciso cortar na própria carne. Eu não posso compactuar com muitas coisas que fazem, como isso que eu acabei de dizer. Minha religião não traz o amor de volta em 3 dias, Thales. Quem te promete isso quer o teu dinheiro. E se tu acreditar nisso, tu merece que ele tire o teu dinheiro. Em 2024, 2025, com todo acesso ao conhecimento e informação que temos, se a pessoa conseguiu te convencer que vai trazer o teu amor de volta, a Grazi Massafera, para os teus braços amanhã, e tu pagou, tu mereceu. Tu foi otário. Porque existe uma diferença entre o malandro e o otário. A diferença é que o malandro sabe contar e o otário sabe acreditar. Então, minha religião não é uma religião de malandros, é uma religião de sacerdotes. E quando eu digo, Thales, em relação a essa festa, já estou me prolongando, quando eu digo que eu sou um sacerdote, eu sou reconhecido. Quando eu digo que ia exigir ser respeitado como sacerdote, eu exijo sempre isso. Thales, eu digo e repito, eu não conhecia a minha religião na cadeia. Eu não me converti para reduzir pena e não sair de lá cantando santidade. Eu não sou um sacerdote porque uma voz falou no meu ouvido, levanta-te e anda.
Eu praticamente nasci dentro dessa religião e a defendo com unhas e dentes, muitas vezes até mesmo cortando na própria carne, porque a religião é mais importante para mim que o Tales, que promete que vai destruir os inimigos do João. E o João vem me encontrar e eu digo, não, ele mentiu. Ele não tem como destruir os inimigos. Minha religião não é de destruição. Ela cultua a natureza. A natureza é vida, não destruição. Então, a festa acontece, Thales, justamente para as pessoas entenderem que não, nós não destruímos, nós salvamos. Salvamos famílias despedaçadas pelo vício, salvamos famílias despedaçadas pelo álcool, salvamos, sim, crianças, salvamos almas perdidas em propenso suicídio iminente já, nós salvamos. Temos projetos aqui na cidade, Thales, divulgando, lutando contra o suicídio, lutando contra as drogas, lutando contra o aborto. Temos projetos aqui em Serafina Corrêa, não em Porto Alegre, aqui. Então, sim, a minha religião salva. O teu preconceito é que mata, é que agride. Kleber, eu gostaria de te agradecer por estar aqui conversando conosco. E também deixamos o Sala sempre de portas abertas, caso a gente tenha aí novas informações, novos eventos, estamos sempre de portas abertas. Gostaria de agradecer por estar aqui conversando conosco. Thales, quem agradece sou eu, tá bom? Agradeço mesmo esse espaço de fala, que é importantíssimo. Desejo êxito, sucesso sempre, porque cada espaço de fala é importante. E eu peço desculpas se me excedi em algum momento, mas defender a minha religião para mim é motivo de orgulho. E tudo que a gente se orgulha, a gente acaba às vezes se cedendo. Então, agradeço ao espaço do Sala 203, isso? Então, não errei. Do gauchinho.com, agradeço. E, acima de tudo, Thales, assim, ó, isso aqui que você fez hoje é importante. Não porque sou eu procurei pouco falar de mim, mas escutar o diferente, dar voz, dar ouvidos para aquilo que tu não conhece, buscar entender aquilo que você não pratica, mas tem que respeitar, porque está na lei. Muito obrigado, Thales. Muito obrigado, Kleber. Muito obrigado a você pela audiência. A gente volta na próxima segunda-feira, ao meio-dia, aqui no gauchinho.com. – 2025 apenas começou e nós, aqui da Aura Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida. Você que mora em Serafina Corrêa e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp.